Ok, neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um backtest, né, para que você saia positivo no final do mês, para você entender, né, os parâmetros que você deseja, para quando você for usar um parâmetro que a gente já passou para você, que são sets, né, para você então tomar uma decisão aí, tá bom? Então assim, ó, como que nós podemos fazer teste? O porquê que eu quero deixar aberto para você fazer teste? Porque é o seguinte, a maioria das empresas ou das pessoas que vendem robô, eles não deixam você fazer backtest. Por quê? Porque eles não querem que você realmente conheça o robô, eles não querem que você realmente seja livre. E não tem como eu falar para você que você vai usar o meu robô com o mesmo operacional que eu, porque de repente você não tem a mesma condição financeira e talvez você tenha até mais do que a minha e é melhor você usar outro tipo de configuração para você. É assim que funciona, tá bom? Então, por exemplo, como que eu faço? Quando você instala o robô, você pode tanto vir aqui em exibir, tá? E aqui, ó, testador de estratégia, se não aparecer para você, tá? Mas aqui embaixo, testador e tudo mais. Por exemplo, ó, normalmente quando você deixa o gráfico aberto, ó, ele, por exemplo, pode ficar desse jeito. Aí você fala, poxa, cadê o testador? Entendeu? Então é simples, é só vir aqui exibir, aí você coloca testador, tá? Para fazer o teste. E aqui tem que ter muita cautela e paciência aqui para fazer com calma, porque senão tudo pode dar errado na hora de fazer um backtest. Então, primeira opção, ó, você precisa selecionar o robô, tá? O nosso robô Color Nexus, tá? Então você vai lá, Advisor, tal, talvez não está selecionado, talvez está selecionado outro, é só selecionar, então beleza. Procurei ele, selecionei. Você vai procurar o ativo. Se for mini índice, para fazer backtest, isso é um detalhe muito importante. Para fazer backtest, você vai usar o IN e o cifrão, igual tá aqui, ó, o IN e o cifrão. Tá? Você escreve, ele vai aparecer, beleza. Agora, para você operar o robô, você vai ter que usar o IN-M mesmo, ou o IN, o ativo do momento, entendeu? Igual aqui, ó, o IN-M25, que é o do momento. E o IN cifrão de dinheiro aqui, ó, é para fazer backtest. Então tá aqui, ó, tá? Então você pode selecionar o ativo que você quiser. Então no caso selecionamos o IN-S. Vou procurar em M1, tá? Que é o tempo gráfico. Vou aqui, ó, período personalizado, eu posso escolher, por exemplo, 1 do 6 até 13 do 6, ou o período que você quiser, tá? Só não indico procurar períodos muito longos, né? Porque até então você vai acabar não tendo 100% de eficiência. Então procura um tempo mais curto, para você poder fazer os backtests aí. Pelo menos um mês, 2 meses, até 90 dias é interessante, beleza? Para frente, então aqui, ó, para frente você coloca não, deixa do jeito que tá aqui. Ó, latência sem atrasos, execução perfeita, você coloca. Se não tiver marcada essa opção, é só você clicar aqui do lado e marcar, tá? Modelagem, cada tique, então você coloca cada tique, não precisa marcar essa opção de lucro aqui, então coloca cada tique. Ó, depósito é o valor da tua conta demo, né? Para você fazer uma. Pode ser uma conta real, não tem problema aqui, mas é para você fazer o backtest, tá? E aí, BRL, isso aqui é muito importante. Por exemplo, se você está fazendo um teste no mini índice, aqui tem que ser BRL. Se você está fazendo um teste no euro USD, aqui você tem que colocar o USD, tá vendo? Ó? Tá bom? Se fosse, sei lá, alguma coisa barra euro, então você vai procurar euro aqui. Se não estiver aparecendo, é só escrever BRL no teclado ou USD. Beleza. Alavancagem pode deixar 1 por 100, ou você pode modificar conforme a sua necessidade, mas aqui 1 por 100, beleza. Otimização você deixa desabilitado e você coloca aqui, ó, modo visual, para você poder visualizar ele efetuando o teste. E é só vir aqui e clicar em iniciar. Aguardar um pouquinho, depende do teu computador, depende do momento que você está aí fazendo o teste, e ele vai abrir, então, aqui, ó, o testador, ok? E aí é só aguardar conforme eu estou te falando. Aqui a velocidade, ó, você pode aumentar e diminuir a velocidade, tá vendo aqui ó, do teste, para você saber, tá? Então, olha lá, ó, eu posso, por exemplo, colocar aqui ó, bem devagarzinho, caso eu queira, ou eu posso acelerar ele, entendeu? E deixar ele fazer, então, um backtest daquela configuração que você fez. E aí, se você gostar dessa configuração, eu vou te ensinar a salvar essa configuração, para aí, então, você pegar e usar nos seus operacionais na conta real. Então, lembrando, lá nós temos o vídeo para você mexer nos sets, né, nos parâmetros, por exemplo, um contrato, 2 contratos, stop loss, trail stop, né, notícias ou não, tempo de operacional. Então, beleza, é só feito isso, ó, só deixar ele rodando e aí você vai entender o backtest. Aí você fala, não, legal, esse set é interessante para mim ou esse set não é interessante. Eu vou colocar um trail maior, um stop maior, conforme eu já falei, né, no outro vídeo. Então, a configuração dos parâmetros você pode ir fazendo e fazendo o teste. Mudei um pouco para mais, coloquei um pouquinho mais de stop loss, diminuiu a quantidade de stop loss, aumentei.
e assim você vai fazendo as necessidades e testando, ó. E aí você vai falando, opa, legal, esse set está sendo conservador, apesar dele ele entra um pouquinho em drawdown, ele pode perder um pouquinho, mas daqui a pouco ele consegue recuperar, eu estou tendo lucro, e assim vai, entendeu? Então, feito isso, eu só vou acelerar aqui, não dá para acelerar muito mais onde eu estou aqui, mas dependendo do teu computador, pode ser que acelere menos ou mais. Aí depois ele aparece as operações de histórico, tudo aqui, ó, para você saber o quanto você ganhou. Ao finalizar, tá vendo aqui embaixo, ó, negociação, né? Caso ele entre numa negociação normal, assim como é a conta real. E aí você vem aqui em operações, só para saber as operações, caso você queira. Mas o legal é o histórico, para saber o quanto você vai estar ganhando e etc. Entendeu? Então, ao finalizar, você consegue saber tudo por aqui, tá bom? Então é isso. Caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade em fazer o backtest, é só você chamar a nossa equipe e eu vou te dar um suporte aí para poder te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez que você parou aqui, ó, lembrando, ó, você pode parar o teste a qualquer momento, tem que fechar a tela, tá vendo? Ó, você precisa fechar essa tela aqui, tá? Beleza. Porque se você deixar ela aberta, mudar os parâmetros aqui, ó, parâmetro de entrada, ó, mudar os parâmetros, tá? E simplesmente você clicar em iniciar, ele não vai iniciar porque já tem um em aberto. Então, por exemplo, gostei desse parâmetro, Anderson, mudei tudo, mudei os pontos, mudei break-even, fiz o que eu quisesse aqui, fiz um teste e gostei dentro do ativo. O que eu faço? Você vem aqui, ó, botão direito e coloca aqui, ó, salvar. Ó, cliquei em qualquer lugar aqui, ó, lembrando que eu estou em parâmetros, a aba parâmetros, clico aqui em cima e clico em salvar. Quando eu faço isso, ele vai deixar eu salvar o meu set. E é só você escrever o nome. Então, por exemplo, sei lá, no 7 EURUSD, 7 mini índice, você escreve o nome e pronto, salvou, beleza. Aí como que você faz para usar esse set? Como conforme eu já falei, né? Já expliquei no outro vídeo. Imagina que você está aqui, lembrando que nós estamos na aba, né, de testador aqui. Então o que você vai fazer? Ó, o robô está aqui no gráfico. É simples, você tem duas formas. Você pode vir aqui, ó, botão direito aqui, ó, em cima desse chapéuzinho, propriedades, e aí vai abrir os parâmetros, tá vendo? Ó, abrir os parâmetros aqui. Mas eu quero usar o que eu já fiz um teste. É só você vir aqui, ó, clique em abrir, procura o parâmetro que você acabou de salvar, por exemplo, fosse esse aqui, e clique em abrir. Pronto, ele abriu, já modificou automaticamente todos os parâmetros, que é o parâmetro de teste seu, e dá um OK. Beleza, é só aguardar e ele vai modificar. Claro, abriu totalmente diferente aqui, porque é um parâmetro totalmente diferente, você tá vendo? Então, beleza, eu quero voltar para aquele parâmetro antigo. Mesma história. Você pode, por exemplo, botão direito aqui novamente e fazer a inserção do outro set, que no caso aqui não vou fazer porque eu nem sei onde eu salvei aquele set anterior, entendeu? Mas beleza, não tem problema nenhum, você tem que salvar os sets e fazer dessa forma. Então com isso você consegue fazer vários backtests para chegar no melhor set para você, entendeu? Dentro do quanto você quer operar, com quantos contratos ou não. Então você está livre para testar antes de colocar na sua conta real, porque o seu dinheiro é muito importante. Então o ideal é você testar e saber que vai ter percas e vai ter ganhos. E aí você falou, opa, esse set se comportou muito bem dentro desse ativo, juntamente com o robô e com o Color Nexus, né, na compra e na venda, dentro do que eu configurei de stop, dentro do que eu configurei de trailing stop, dentro do que eu configurei da perca máxima, ganha máxima, enfim, tudo isso, meta diária, e aí você fala, vou usar e vou continuar, beleza? Então isso é livre. A maioria dos donos de robô não deixa isso livre para você, não sei o porquê, mas eu acho muito importante, e foi assim que eu achei o meu melhor set para mini índice e para todas as outras moedas, entendeu? É desse jeito, fazendo teste, que você vai encontrar. Perfeito? Porque nunca no mercado um ativo vai ser igual ao outro. Apesar deles se comportarem muito parecido, né, o gráfico ele é sempre muito parecido, mas cada ativo tem um tipo de comportamento. Ele tem um tipo de quantidade de lote, uma quantidade de ganho, ele se movimenta de um jeito diferente do outro, e aí você vai então analisando para chegar no seu objetivo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e entendido, e nos vemos no próximo vídeo do nosso robô Color Nexus.